Camilo, foi bem. Essa é uma treta, vamos usar essa palavra, que é a melhor palavra para isso, porque é o erro personalizar um conflito, transformar o Felca em vilão e simplifica demais a decisão, porque é uma decisão global da plataforma Roblox, não é verdade? Isso envolve o jurídico, responde a uma pressão social crescente, global, que existe pela segurança infantil no ambiente digital. Não é bem assim, não é, Camila? Exatamente, ainda tem uma questão, né, que é como as coisas viram um grande bolo, né, e aí você tá aí, tem uma parcela da população. Todos nós somos vulneráveis a esse rolo compressor que são as redes sociais, enfim, mas você vê como as crianças também não têm a compreensão, né? Acabam juntando assuntos que ela é impactada todos os dias nas redes e transforma numa coisa só, né? Por falta, muitas vezes, de entendimento e dessa própria regulação que a gente tem hoje nas plataformas, nas redes, enfim, que deixa essas crianças mais vulneráveis, né? É um assunto realmente muito delicado e eu acho que você deve ter visto a postagem do Felca, né? E acho que também trazendo humor para ver se porque ele tem sido uma fala importante nessa questão de como as crianças estão dentro das plataformas, né? Então aí o caso envolvendo o Roblox mostra como decisões de plataformas digitais têm esse peso, né? Então eu queria que você começasse falando qual o impacto, né, dessas medidas. Elas trazem realmente segurança, porque eu fiquei pensando também, como mãe, eu fiquei pensando na perspectiva de que é uma medida onde você coloca também para os pais, onde é que você está deixando o seu filho entrar? E aí você coloca essa prerrogativa para dizer, ó, os pais precisam acompanhar. Mas isso de fato traz segurança para dentro da plataforma? Essa questão da idade apenas e do modo de segurança como eles criaram, traz essa segurança de fato para as crianças dentro da plataforma? Ou foi só uma maneira da empresa de colocar também essa decisão para os pais? Olha, Camila, a gente precisa dar um passo atrás e lembrar que essa discussão toda não é sobre o chat do Roblox, é sobre limite, né? O protesto no Roblox, ele não nasce de uma movimentação tecnológica, ele nasce por conta de uma frustração das crianças e dos adolescentes. Eles estão reagindo ao primeiro grande limite que é imposto em um espaço que parecia sem regra. O Roblox coleciona discussões sobre a falta de regra que tem lá. E quando o limite chega, e quando ele chega tarde, dói um pouquinho mais, né? O chat não é só um lugar de conversa, é um lugar de vínculos também. Para muitos jovens, aquilo ali é um lugar de pertencimento. Não era só conversa, era amizade, construção de identidade, uma rotina. Quando o Roblox decidiu cortar o chat, a plataforma interrompeu as relações que vinham sendo construídas por aquelas crianças sem qualquer mediação dos adultos. E a gente sabe o que acontece quando mistura criança e adulto no mesmo lugar. A verdade, você tocou num ponto muito interessante. Nós normalizamos durante muito tempo um risco. Durante muitos anos, aceitamos que crianças ficassem conversando com desconhecidos como se isso fosse um lugar neutro. E não é. É agora, quando essa proteção chegou, ela parece autoritária, né? Mas, na verdade, ela só está corrigindo uma omissão antiga. O Roblox, ele precisava reagir. Existe uma pressão muito grande do mercado, inclusive, para que ele controle melhor o ambiente. E sobre essa verificação de idade que você falou, parece um castigo, mas não é. A gente precisa fazer uma checagem de idade porque a gente precisa também quebrar essa fantasia da igualdade. Porque existe uma discussão sobre a internet, um ambiente livre, um ambiente que se pode tudo, mas isso não é verdade. A criança precisa de proteção que seja proporcional à fase do desenvolvimento de sua idade, do seu desenvolvimento. Daí a gente vai lá e coloca na conta do Felca, que reagiu brincando, ele nem sabia que tinha um chat ali, e a gente vê que existe uma potencialização de tudo que acontece no ambiente online. Mas você tocou numa outra coisa que é muito importante. A mensagem desse problema aqui não é para as crianças, é para os pais. Mostra que a educação digital não é só ensinar a mexer nas telas, ser desenrolado, como a gente costuma falar. É ensinar limites, frustrações e ter responsabilidades também. Essa conversa começa em casa, mas a escola também é protagonista nisso, tá, Camila?
É verdade. Eu queria aqui rapidinho me despedir de você que está nos assistindo nas nossas afiliadas do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Mas essa conversa aqui, ela continua na TV O Povo e também nas nossas redes sociais. Então, para você continuar acompanhando, acessa lá o nosso YouTube, que você continua aqui nesse papo tão importante, principalmente se você tem filhos, né? Pensando nessa perspectiva. Então, agradeço você que está nos assistindo. Até o próximo programa. Vai lá nas redes que a gente vai continuar esse papo aqui por mais um tempinho. Pensando nessa perspectiva, principalmente socioemocional, né? Qual o impacto Você falou, por exemplo, começou falando sobre isso, né? Que a suspensão desse chat não versa apenas sobre segurança, né? O João, meu filho, por exemplo, ele ficou indignado porque ele, quando jogava, ele tem os amigos, tem um amigo que mora fora, e o jeito que ele encontra de conversar é pelo meio do chat, né? Eles vão jogando, vão trocando, enfim, a chateação dele foi isso. E aí, na hora de fazer o reconhecimento facial, o dele deu de 12 anos, que é a idade que ele tem, mas a desses dois amigos deu 17. Então, eles ficaram em grupos diferentes, né? Então, até a maneira como a plataforma encontrou ali de tentar colocar as faixas etárias impactou também na conversa. Aí ele passou a ligar pelo chat de mensagens, o WhatsApp, e aí ele continuou a jogar. Mas qual que é o impacto disso? Porque a gente percebeu que há um relacionamento emocional, né? Eles se envolveram, eles criaram placas. Então, qual que é o impacto emocional para essas crianças que perderam abruptamente, digamos assim, essa forma de se comunicar? Isso acontece na infância e na adolescência o tempo inteiro, faz parte do desenvolvimento emocional também, as crianças se acomodarem com a situação de partidas e chegadas. Quando a criança muda de escola, ela passa de uma forma diferente, mas passa por isso também. Quando muda de turma, quando muda de prédio, quando muda de cidade, isso é muito comum, principalmente com famílias que mudam bastante de vizinhança. A grande questão e o que afeta o emocional de uma forma mais pragmática, de uma forma mais dura, é a perda do controle e a vigilância, porque eles juravam que estavam livres para conversar com quem quisesse, apesar deles ostentarem que não, eles seguram e dizem que não, que era porque pararam de conversar com os amigos. Mas é isso que eles falam para a gente, pais, sabe, Camila? Muitas vezes nós temos a sorte de termos filhos que têm um diálogo mais aberto com a gente consegue saber os limites, saber até onde eles vão, mas nem todo pai e mãe tem essa facilidade, porque não só porque eles não conseguem dialogar, é porque o crime é muito astuto. O criminoso está sempre na nossa frente. E muitas vezes eles se beneficiam desse excesso de confiança que a gente tem, que os nossos filhos só estarão conversando com os amigos. Em um determinado momento, o criminoso entra no chat lá com o seu filho e você não consegue mais alcançá-lo, porque a confiança já foi estabelecida, muitas vezes já foram trocadas questões que não deveriam ser trocadas, de segurança, questões relacionadas à sexualidade, e aí vira um problema real para a gente. A perda do amigo ali por conta da regulação da plataforma é uma perda que a gente pode conversar com muito mais tranquilidade. Mas quando entra em um outro nível, famílias encontram uma dificuldade muito grande de fazer a regulação emocional depois dessa segunda etapa, digamos assim. A repercussão acabou sendo direcionada aí para o influenciador, né, o Felca. E aí a gente viu aí, e ele inclusive trouxe isso nas redes dele, sobre a quantidade de ofensas que ele recebeu, né, inclusive inbox, não só via chat, né. O que esse episódio revela sobre a forma como os jovens lidam com a frustração, principalmente pensando nessa perspectiva desses jovens e dessas crianças que já nascem nesse contexto digital, né? E que hoje a gente tem um pensamento um pouco mais diferente dos nossos pais sobre criação, sobre o quanto a gente dá liberdade, né? Então, o que isso versa sobre essa geração não conseguir lidar muito bem, digamos assim, com um não, com uma frustração? O que isso diz sobre? A primeira coisa que nós sabemos, e é unânime entre todos os pesquisadores, que nós estamos criando uma geração de crianças num momento de uma abundância. Isso é uma abundância não só de jogo, de streaming, programa televisivo, abundância de comida, tudo. Tudo é muito nesse mundo. E quando tudo é muito, a criança tem sempre um sim como resposta para o que ela precisa ou para o que ela quer. Na nossa época era um pouco diferente. Há um tempo,
os pais eram um pouco mais, digamos, impositores em relação às suas vontades, eles se colocavam de fato como pais, e nós vivendo essa relação da forma como nós olhávamos esse passado restrito, que era um pouco mais duro, nós tomamos a decisão de sermos um pouco mais flexíveis. E, infelizmente, nós temos toda uma geração que foi criada ouvindo mais sim do que não, porque durante muito tempo a gente ouviu que falar não para as crianças ativava nelas o chip do fracassado, digamos assim. Se você diz não para o seu filho, ele vai achar que ele nunca pode fazer as coisas, quando na verdade nós estávamos falando em limites. E hoje uma criança que tem qualquer coisa contrariada ou qualquer desejo contrariado, ela reage violentamente. E nós sabemos também, Camila, que existem os elementos também neuronais, os elementos psicológicos, a manipulação da dopamina barata, que está relacionada aos jogos, que fazem com que as crianças sintam muita euforia e depois essa euforia seja como que desligada, fazendo com que ela não consiga regular muito bem. A neurociência fala muito sobre isso, né? Elas não conseguem regular aquilo que vem acontecendo dentro do seu cérebro, e isso faz com que a criança tenha crises de ansiedade, violência e todas as outras coisas que nós ouvimos relatar aí na internet, que são bem reais. Perfeito. E como é que deve ser, Jaime, essa conversa, né? Principalmente depois desse episódio, onde o assunto está muito fresco na cabeça deles. Esse final de semana, uns amigos do meu filho foram lá para casa, a gente trocou uma ideia sobre isso e eu consegui acompanhar um pouco o que eles sabem, o que eles entenderam, se eles realmente estavam achando que era o fel, que eles tinham um bom entendimento sobre isso. Mas como é que deve ser essa conversa dos pais, que são os principais reguladores e quem tem que estar ali realmente no controle, né, da situação? Como é que tem que ser essa troca, essa conversa, esse diálogo? Depende da faixa etária. Como é que a gente pode conduzir da melhor forma possível para que a gente tenha, não certeza absoluta, mas que a gente consiga também ter segurança de que eles estão seguros do jeito que a gente está coordenando ali, digamos. O Byung-Chul Han, um filósofo coreano radicado em Londres, em Berlim, perdão, ele chama isso de shitstorm, o que aconteceu dentro do Roblox. São várias pessoas xingando muita gente, no caso aí xingando o Felca. A gente nem tem certeza, Camila, se isso começou das crianças, provavelmente começou dos próprios adultos. E nós vivemos tempos também que é muito difícil nós convencermos as pessoas em relação a algumas coisas. É difícil a gente, inclusive para crianças, falar para elas que não foi o Felca que começou aquilo. E no final das contas, isso não importa muito. Com o tempo, a gente vai desmistificando que isso não tem nada a ver com aquele influenciador, que é uma medida de segurança. A primeira coisa que a gente precisa fazer pedir, mostrar para as crianças que tanto o celular, como o computador, como o videogame, são concessões, não são objetos de posse. Toda vez que você vai entregar para o teu filho um celular, um tablet, ou vai dar momentos para ele no ambiente digital, é preciso que ele entenda que isso é uma concessão, que ele tem que fazer um bom uso. E caso ele não faça um bom uso, isso será retirado. Vai gerar reação de intolerância, de violência, isso vai gerar conflito dentro de casa, mas é importante a gente deixar claro de que nós não temos muito controle sobre como as plataformas digitais ditam as suas regras, mas nós temos controle dentro de casa de como isso vai ser usado. E daí é importante a gente ajudar os nossos filhos a aprender a pensar, principalmente adolescentes, para entender o que está acontecendo ali e dizer, isso aí é uma bobeira, isso não tem nada a ver com o que está sendo falado, isso parece muito mais um movimento de manada. Nem sempre a gente vai conseguir alcançar as crianças no entendimento em relação ao que vem acontecendo, mas a gente vai conseguir estabelecer regras sobre o uso do digital. Querer que a criança entenda como funciona a sociedade, uma sociedade polarizada, ou uma onda dessa que acontece dentro de um jogo enorme, talvez seja muito para a gente. Mas o que está no controle dos pais hoje é definir as regras de utilização dos equipamentos eletrônicos para que as crianças entendam que elas não têm soberania sobre isso dentro de casa. Isso é para a segurança dos próprios pais e das crianças.